Vamos ver, depois de anos, né? Muitos e muitos anos enrolando o vídeo sobre a lore de Hollow Knight. É, jogo que eu faz um tempinho que eu não jogo e, né, meio que eu já esqueci de algumas coisinhas já. Eu não lembro nem onde é que eu parei. Acho que faltou pra mim enfrentar enfrentar não, né? Derrotar. Terminar o terceiro. Não, eu acho que eu terminei, né? O terceiro. Ah, qual é que é o nome daquele negócio lá? Não é torneio. Enfim, aquele bagulho lá que tem lá em cima, da parte. Ah, eu não lembro direito, mas enfim, ficou faltando terminar aquele negócio lá. Derrotar o Lorde Traidor. E aquele bichinho lá dos cristais, que era chato pra porra. E acho que só. Não era o Panteão. O Panteão eu nem tentei Panteão. Eu quero distância do Panteão. O Panteão e o Caminho da Dor. Duas coisas que. Não. O Coliseu, isso. O Coliseu. Eu acho que ficou faltando um terceiro Coliseu. Eu não lembro se eu terminei ele. Eu acho que não. Lorde Traidor igual Easy. Não. Só não. Enfim. Para ver o vídeo da Lore. Você já se sentiu apaixonado por uma ideia? Você já se sentiu apaixonado por uma ideia? Algo tão simples quanto um conceito que, quando bem executado, gera uma obra de arte. 2 anos atrás, essas foram as primeiras palavras que eu falei aqui nesse canal. Agora, completamos um ciclo de 2 anos de existência de um cara que analisa. Eu não sabia ao certo como agradecer a todos vocês que estão comigo nessa jornada. Então, vamos fazer o que fazemos sempre: conteúdo. Dessa vez, não teremos firulas. Contaremos a história completa de Hollow Knight. Lorde Traidor é easy por um motivo. É que você não achou um negócio. Negócio. Olha, eu não tem mais problema vocês, né? Me dê spoiler também, né? Não precisa esconder mais nada pra mim, tá, chat? É, teve algumas coisas que realmente acho que eu não achei. Mas o que que era o negócio que eu não achei deles? Desde a origem desse universo, É que tem uma moça que ajuda você na batalha se você falar. Ah, eu tinha visto vídeo sobre isso, mano. Eu não achei ela, é verdade. É verdade. Ficou faltando aquela porrinha lá. Monte Sombrio faltou. Como assim? Eu tinha Monte Sombrio. Ela fica na entrada, assim, entrou por trás, eu acho. Provavelmente. Provavelmente. E ela não dá pra achar mais, né? conhecemos, até os diversos finais do jogo, onde abordaremos tudo o que envolve a trama principal dessa obra de arte. Esse é um vídeo Bora feito lá. por amor ao melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Entretanto, ele também é um grande obrigado a você que está assistindo. Essa é a história completa de Hollow Knight. Disclaimer: várias partes desse início são parecidas com o primeiro vídeo em estrutura. Também iremos distinguir os fatos de teoria com indicação aqui, para vocês saberem direito o que é fato comprovado e o que pode não ser. Deixo claro que a ordem de alguns eventos foram encaixados na história de maneira arbitrária, pois não se possui uma linha do tempo correta para os acontecimentos. Agora, vamos para o conteúdo. Antes, precisamos entender as 3 energias que existem no mundo de Hollow Knight, e são essenciais para entender. Bom, eu tinha achado ela antes naquela área de fungos. É a área dos fungos, eu acho. Eu tinha achado ela lá antes. Então não sei se tem outro lugar pra ver ela antes de ir lá pra aquela parte lá. Acho que é jardins, alguma coisa, né? Aquela parte dos jardins. Enfim, vambora. Como as regras do mundo são definidas: alma, vazio e essência. Alma é a força vital das criaturas, que é representada por uma energia branca no jogo. Ela pode ser manipulada, armazenada e liberada dependendo do nível de conhecimento e divindade da criatura que a ela pertence, também podendo ser extraída de seres vivos. Vazio é poder puro condensado,
uma energia tão forte que tomou forma líquida e possui propriedades incomparáveis nesse mundo. Ela pode ser controlada, moldada, alterada sua forma física, podendo ficar sólida e entregue ordens de comando. Pensamentos podem ser encravados nessa energia e ela os seguirá. O vazio será muito importante mais para frente. Já a essência é uma energia ligada aos sonhos. Ela pode ser controlada assim como a alma, porém possui uma fonte externa ao corpo vivo. Essa fonte... Outra coisa que faltou também era pegar todos os amuletos, eu acho. Acho que não tinha todos os amuletos. Pra pegar aquele amuleto lá daquela gorda lá, mano. E eu descobri o que aquele amuleto faz, Denis. Você chegou a ver? O que acontece quando você pega todos os amuletos e compra aquele negócio lá? Eu descobri o que é. Eu fiquei frustrado. Falei, meu Deus do céu. Era pra isso. Bagulho inútil. É o mundo dos... Se vale a pena jogar Hollow Knight... Minha filha, eu joguei 73 horas desse jogo de tão bom que ele é. E também porque eu sou muito ruim a ponto de precisar de 72 horas pra jogar. E nem zerar ele 100% eu zerei. Mas isso não vem ao caso também. Né? O jogo é muito bonito. O jogo é... A jogabilidade dele também é muito boa. E, na minha opinião... Eu sei que eu não posso falar muito do gênero Metroidvania. Porque esse foi o único jogo Metroidvania que eu joguei por muito tempo, né? Tirando ele, só The Messenger que eu joguei. E, tipo... Um pouquinho só, porque eu me estressei com dois filha da puta falando merda no chat. Né, Caio? Brincadeira. Mas também foi por isso. Eu me estressei com o jogo e eu não quis mais. Não era nem pelo jogo em si, sim pelo chat. Mas talvez no dia eu jogue, né, The Messenger. É um outro Metroidvania. Eu comecei a gostar de Metroidvania por causa de Hollow Knight. E a odiar também por causa de Hollow Knight. Então... Enfim... Tem outros jogos que eu pretendo jogar de Metroidvania, mas para isso eu preciso de Game Pass. E por agora eu não tô assinando. Mas enfim, tem muito jogo do Game Pass que eu quero jogar. Inclusive, Hollow Knight eu comecei a jogar por causa do Game Pass, né? Eu assinei o Game Pass, aí como eu ia parar de... Como eu vi que eu estava jogando Hollow Knight, eu comprei o jogo que era mais barato do que uma mensalidade do Game Pass. E valeu mais a pena, porque eu fiquei com o jogo em definitivo. Sonhos, um mundo que existe na mente de todos, e esses mundos são interligados pela essência, fazendo com que Então sim, vale muito a pena jogar Hollow Knight, mas muito, é muito bom. os sonhos de alguém possam ser acessados por outros, dependendo de quão bem eles saibam utilizar a essência. Agora que temos isso definido, podemos começar a contar as coisas em ordem de acontecimento. O último registro que se tem de uma civilização em Hollow Knight é através dos totens de alma e ovos arcanos. Esses são conhecidos por pertencerem a uma civilização muito antiga que adorava o Se é pago no celular, eu não sei, eu não jogo no celular, eu jogo no computador. vazio como algum tipo de divindade feita de puro poder. Essa civilização habitou o abismo e parecia conviver com o vazio de forma pacífica, catalogando, construindo monumentos e estátuas que abrigavam fontes de vazio. Também é importante notar a propriedade dos totens criados por eles em estocar e liberar alma. Talvez os habitantes do abismo possuíssem alma e precisassem se livrar dela para entrar em sintonia com o vazio. Quem sabe, eles até mesmo se fundiam com o vazio em certo nível. Entretanto, por motivos ainda desconhecidos, esse povo deixou de existir em algum momento. E até hoje, não sabemos quanto tempo durou sua existência, ou quando, exatamente, foi sua queda. Mas uma coisa que temos conhecimento é que depois da queda da civilização, a Radiância surgiu. Ela é o primeiro ser superior que possuímos registro. Sendo uma criatura formada da mais pura essência, ela resume sua existência ao mundo dos sonhos. Mano, a Radiância é uma mariposa, né, velho? Ela é meio peluda, igual as mariposas. Isso aqui é muito as asas do manto da mariposa que a gente consegue depois, né? Ela é uma mariposa, com certeza. Sendo uma criatura formada da mais pura essência, ela resume sua existência ao mundo dos sonhos, não podendo se manifestar completamente no mundo físico. Apesar disso, ela ainda podia exercer influência no mundo físico, e a partir dessa influência e da luz da radiância, a raça das mariposas foi criada. Agora, se você me perguntar como foi, eu não vou saber responder. Deve ter sido tipo, puf, surgiu. Independente, essa nova raça possuía a ligação com a essência do mundo dos sonhos e residia no mundo físico, se tornando assim uma ponte entre os dois mundos.
As mariposas prosperaram durante muito tempo. Adorando a radiância e recebendo sua luz em troca, a relação do ser superior com suas filhas era sustentável e favorecia as duas partes. Elas eram uma raça pacífica, refletindo a natureza de sua criadora, não entrando em conflitos e sempre mantendo a paz. Entretanto, em algum momento as mariposas coletivamente sonharam com o futuro e tiveram uma previsão. Um portador de outra espécie guiaria sua raça e o mundo para a salvação. E para esse portador, elas criaram o Ferrão dos Sonhos, uma arma que permite quem porta ouvir, entender e adentrar o sonho de outros. Até esse ponto, as mariposas viviam em paz e harmonia com sua criadora. Durante esse tempo, outras criaturas também habitavam aquelas terras. Uma tribo guerreira e orgulhosa, composta de louva-deuses, esses que defendiam seu território com garras e dentes e tinham uma mentalidade de que apenas os mais fortes merecem respeito, a espécie de fungos, que vivia em guerra com as bestas de ninho profundo, esses que apenas buscavam se reproduzir e sobreviver, as abelhas, isoladas em sua colmeia, construindo Esses cogumelinhos, viu? Esses cogumelinhos, viu? O formato deles já é meio SUS. Eles ainda ficam buscando reproduzir. e cuidando de sua rainha, os filhos do musgo, criaturas nascidas do sonho de um ser superior que já existia naquela época, Essa abelha é um inferno, mano. Essas abelhas desgraçadas. musgo, criaturas isoladas em sua colmeia, Eu sentia coceira. Acho que era psicológico. Só de ouvir o barulho daquelas abelhas, mano. Dava uma agonia, dava uma. Nossa, era muito ruim ir lá naquela parte. Odiava. construindo e cuidando de sua rainha, os filhos do musgo, criaturas nascidas do sonho de um ser superior que já existia naquela época, criando vegetação e seres a partir de seus sonhos, é a mãe deles. Também estavam lá as bestas e tecelãs de ninho profundo, que migraram para aquele local em algum momento. Governados por sua rainha Hera e seu rei, eles desenvolviam sua cultura, suas linhas e feitiços relacionados à música. Dentre os que mexiam com feitiços, os xamãs caracóis também parecem existir desde essa época. Eles que são os manipuladores originais de alma, criando feitiços a partir dela e espalhando seus domínios por diversos cantos dessa terra. Finalmente, existiam... Acho que me dava mais agonia. Acho que me dava mais agonia a área dos bichos que gritavam que as abelhas. Eu sentia mais agonia das abelhas do que a dos bichos que gritavam, mano. Os bichos que gritavam era de boa, até. Era chatinho, mas né, não era algo que eu suportava. As abelhas não, meu Deus do céu. As abelhas, dá agonia só de lembrar aqui. E muita. os diversos insetos que encontramos por todo o local. Esses insetos mais normais não possuíam nenhum tipo de inteligência, nessa época, até onde se sabe. Algum tempo após o estabelecimento da tribo das mariposas e dessas outras espécies, um Irme chegou até aquelas terras. Irmes são seres de poder inimaginável no mundo físico, sendo também um ser superior. Esse Irme, em específico, viajou de muito longe após prever sua própria morte. Ele fez isso pois Irmes possuem a capacidade de prever o futuro até certo ponto. Sabendo de sua morte, o Irme se acomodou no local que hoje é a borda do reino e pereceu. Entretanto, a morte para Irmes é algo diferente. Mais certo, talvez, é dizer que ele passou por uma metamorfose. Uma nova criatura saiu da casca do Irme, essa muito menor, com todo o seu poder condensado nesse pequeno corpo, para que pudesse interagir com os insetos daquela terra. Esse novo ser superior rapidamente se declararia o Rei Pálido e buscaria fundar um reino naquelas terras. Essa seria a futura Hallownest. O Rei Pálido é o pai do Knight, né? Ou eu tô errado? Nossa, esse mapa é bonito, hein? Fala a verdade, essa variação de cores em cada área é o que torna o jogo mais bonito. Tipo, quando eu tava começando a jogar e eu via só essa área aqui, eu pensava, nossa, é só essa área aqui e tal. É meio pequeno esse mapa, né? Aí, ó, o mapa pequeno, porra. Aí depois veio essa parte aqui, depois essa, e porra, eu fui vendo que o jogo é muito grande, muito bonito também. Deixa eu ver, primeiro eu fui nessa área, aqui e tal. Depois essa área. Até aqui, até aqui. Depois essa área que foi a que eu descobri depois. Depois essa. E depois foi qual? Foi essa, né? Foi essa, tenho quase certeza.
E aí eu já não lembro mais qual foi a ordem. Já não lembro mais. Talvez essa daqui tenha... Essa. Nossa, mano, muita coisa. Qual a minha área favorita? Difícil, viu? Difícil. Vamos lá, vamos ranquear aqui. Vamos escolher aqui de pouquinho em pouquinho. Bora lá. Aqui eu acho uma área bem bonita. Eu gosto dessa área. Eu dominei essa área, né? Aliás, né? Depois que eu achei a Lágrima de Isma, ficou muito mais fácil transitar por aqui, né? Ficou transitável aqui, na verdade, né? Que antes era muito difícil. Essa área aqui eu prefiro manter distância. Odeio do fundo da minha alma. Essa aqui eu passei muito estresse com esses fungos aqui que eu demorei pra aprender a usar isso aqui também. E também os louva-deuses também, né? Não colaboravam no início. Essa área aqui eu gosto também. A área da cidade Cidade das Lágrimas, né? Essa área aqui eu tenho ódio, principalmente por causa daquelas moscas chatas. Essa área aqui é qual mesmo? Eu não lembro qual área é essa, chat. Não lembro mesmo. Dá pra fazer um ufufu de áreas de Hollow Knight. Dá pra fazer. Vou procurar depois. Essa área aqui, com certeza não. Essa daqui de baixo também não curtia muito. Mano, eu acho que... eu não sei, velho. É difícil. Os Jardins da Rainha, com certeza não. Deep Nest era legal, vai. Eu tinha um pouquinho de medo, mas não era tão ruim. Eu não sei, mano. Eu não sei escolher. Eu fico entre Cidade das Lágrimas e... esqueci o nome disso aqui, velho. Aqui tá Green Path. Então, não sei. Não lembro qual é o nome disso aqui. É Pântano Verde? Não é, né? Entre essas duas. Eu fico entre essas duas. Apenas por pisar Você vê que a Cidade das Lágrimas fica embaixo do Lago Azul? Eu não tinha reparado. Pelas terras. Essa seria a futura Hollow Nest. Realmente. Mas eu acho que... Será? Isso, Caminho Verde. Obrigado, Isa, obrigado. Será que ali é a água que tá vazando daqui? Eu acho que não. Não sei. Também não tem outro lugar que poderia vir a água, né? Afinal, tá embaixo da terra. Então, só podia ser aqui. Pô, aquela área que tem aqui em cima. Em cima aqui, ó. Eu acho que aquela é minha área favorita. Não. Aquela área é muito sem graça. Apenas por pisar na Terra, o Rei Pálido expandiu sua influência por toda a área que hoje é conhecida como Hollow Nest, fornecendo a todos os insetos selvagens que ali estivessem uma forma de inteligência. Entretanto, antes de seguirmos falando como foi o desenvolvimento do reino, é importante falar que a chegada do Rei Pálido possa ter sido atendida ou até mesmo convidada por outro ser superior. A Dama Branca, rainha de Hollow Nest, e também um ser superior, talvez tenha sido a primeira criatura a encontrar o rei após ele sair de sua casca. Veja, a carcaça pode ser encontrada aqui na borda do reino, um local coberto de cinzas brancas e raízes. Só que nós sabemos que as cinzas são a carcaça do Irme se decompondo, mas e as raízes? É aí que eu invoco a nossa tão querida teoria e digo que essas raízes são vestígios do que um dia foi a morada original da Dama Branca. E, ao sair de sua casca, o rei prontamente foi recebido já por sua rainha. Pois lembrem-se, os Irmes possuem a habilidade de prever o futuro. Sendo assim, ele morreu no local onde seria de maior proveito, logo ao lado da Dama Branca. Assim, isso explica como o rei encontrou a Dama Branca e também o relacionamento dos dois. É difícil, no entanto, apontar especificamente por onde o rei começou a expandir seu território, mas podemos especular. Levando em conta que a carcaça do Irme é encontrada por aqui e a primeira vista de civilização que possuímos é aqui, não é absurdo dizer que o Rei Pálido começou a estabelecer Hollow Nest já declarando sua capital, a Cidade das Lágrimas. Estranho como o nome da cidade representa algo que apenas aconteceria após a queda do reino. As lágrimas da cidade não caíam antes da ruína de Hollow Nest, pois o Lago Azul não vazava para dentro dela. De qualquer Nossa, era literalmente isso, Denis. É que fazia sentido também, né?
forma, essa influência do rei nas terras faria com que os insetos de diversos locais fossem atraídos pelo seu farol de luz. Disse que aos olhos de um inseto normal, o rei era como um grande farol, emanando uma luz que lhes banhava com sabedoria e sapiência. E a distância que esse farol alcançava chegava até mesmo a locais fora do reino. Sendo assim, aos poucos, insetos de todas as espécies mais selvagens se tornaram sapientes. Inseto. Desde quando agora virou inseto. Tem uma raiva daquela área lá, chat. Você não tem noção. Acho que tinha uma área, eu ouvi falar que tinha uma área que eles desistiram de fazer. Não lembro exatamente o que era. Eles desistiram, mas deixaram essa área dos fungos. Dos fungos não, da. A boca porra. Das águas vivas, sabe? Não faz sentido. Aquilo nem é um inseto. E destinaram sua adoração a ele, pois ele havia lhes dado uma mente capaz de pensar. Logo o tempo foi passando e Hallownest sendo construída, a Cidade das Lágrimas se tornou um pináculo do desenvolvimento civil em Hallownest, com grandes construções para os monarcas, saunas para entretenimento, até mesmo uma pequena casa de música. Gel se estabeleceu como uma moeda do reino, que agora prosperava com o comércio na capital. Nesse meio tempo, o rei começou a tentar expulsar qualquer tipo de influência externa no seu reino, condenando o consumo de sangue vital, uma substância que trazia força e energia para aqueles que o consumiam, como um ato de heresia. Johnny, uma pequena inseto que conseguiu substituir a alma de seu corpo por sangue vital, foi condenada e provavelmente morta por isso. Desde então, seria conhecida como a gentil herege e esquecida numa tumba no espaço. Mano, tem uma parte muito pequena. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, nossa, é uma nova área só dessas paradinhas azul, deve ser muito bonito. Mas não, era só uma partezinha pequena. Eu queria muito que tivesse uma área dessas coisinhas aqui azul, sabe? É muito bonito. Uma área dessa aqui com certeza seria minha favorita, porque seria muito bonito. Penhascos uivantes. Tal ação do rei Podia ter, sei lá, uma DLC, sabe? Só pra adicionar isso aí. Mesmo que não agregue em nada, só pra ter. Sei lá, atualiza e coloca. Talvez revele uma natureza divina no sangue vital. Porém, não se possui registros o suficientes para algo concreto. Com as construções cobrindo cada vez mais território, habitar a Cidade das Lágrimas acabou se tornando um privilégio para quem era rico. Sendo assim, insetos que eram agraciados com a sabedoria do rei, porém não conseguiam chegar ou comprar seu local na cidade, criavam pequenas vilas em locais ao redor. Assim, surgiu Dirtmouth na superfície e vilas na Encruzilhada Esquecida. Tudo ocorria bem para o rei. Entretanto, seu reino ainda não cobria toda a área que desejava, e esses locais estavam populados por criaturas um pouco mais inteligentes do que seus súditos fiéis. O rei, querendo que seu reinado fosse acima de todos os outros, começou a tentar formar certas alianças. Essas alianças começaram com os filhos do musgo, que mostraram pouquíssima resistência a ela, apenas exigindo que ele não entrasse muito no território a ponto de machucar um. Os fungos, da mesma forma, apenas deixaram o rei fazer seu trabalho, contanto que não entrasse em conflito com eles. O rei pálido então viu a oportunidade de trazer insetos de fora daquelas áreas para Hallownest, facilitando seu acesso. Então, foi-se criado o Caminho do Peregrino, uma caminhada que percorre desde Dirtmouth, indo para Caminho Verde, chegando na Estação da Rainha, passando pelos ermos fúngicos, até finalmente chegar na Cidade das Lágrimas. Com um território tão grande, os cidadãos precisavam de uma forma de locomoção. Sendo assim, o rei construiu grandes túneis entre seus domínios, esses que seriam utilizados por enormes besouros para transportes entre estações. Algum tempo depois, e com o avanço tecnológico, as linhas de trem também foram criadas. Ok, agora precisamos parar um pouco e respirar. Vamos... Não, aquilo ali é um bondinho, né? É diferente. Tá mais pra... Qual é o nome daquele negócio? Eu esqueci agora. Teleférico? Tá mais pra aquilo do que um trem, né, em si. Né? Acho que tá escrito até bonde lá, né? No jogo em si. Acho que é. O último besouro. Pois é. Tem aquela área lá que só tem um monte de besouro morto, né, velho? Triste, é triste. Vamos recapitular como estão as coisas atualmente na nossa linha do tempo em Hallownest. Aqui na Cidade das Lágrimas está o Rei Pálido e a Dama Branca, junto com os aristocratas do reino. Abaixo na cidade estão as hidrovias, que é como se fosse o esgoto, onde todo lixo e dejetos... Áreazinha nojenta, viu? É onde tá o rola-bosta, né? Eu fico impressionado que eu passei de primeira daquele bicho. Vão. Ermos fúngicos, logo à esquerda,
também faz parte do domínio do rei, assim como o Caminho Verde e as Encruzilhadas Esquecidas logo acima. Esses locais eram ligados pelas estações do Besouro. Também existia uma estação de trem que é de Bacia Antiga até a borda do reino. Todo o resto ainda não faz parte de Hallownest, mas o rei não descansaria até que fizesse. A partir disso, começou novamente a campanha de expansão do rei, dessa vez buscando conquistar outras raças para seu domínio. Primeiro, utilizando de Expansão do rei, domínio. Ukuna Mitsushi. Tá, parei. sua luz pálida, ele conseguiu convencer as mariposas a darem as costas para a Radiância e passarem a adorar ele como sua divindade. Isso fez com que ela fosse esquecida, enfraquecendo sua luz a ponto de não conseguir influenciar mais o mundo físico. Mas a gente volta na Radiância mais tarde, pode ter certeza. Como as mariposas eram pacíficas, o rei transformou sua morada na Terra dos Descansos e deu a elas a tarefa de cuidar dos espíritos do povo de Hallownest. Após isso, pouco a pouco, as mariposas diminuíam em número, entretanto, ainda não se sabe o motivo delas perecerem assim. Logo após, o rei tentou expandir uma linha de trem até Ninho Profundo. Isso despertou um grande ódio nas bestas e tecelãs que moravam lá, iniciando assim o conflito entre Hallownest e Ninho Profundo. Ao mesmo tempo que isso ocorria, o rei e seu exército também entravam em conflito com a tribo dos Louva-a-Deus. Essa guerra se estendeu durante um período desconhecido, mas teve fim assim que o rei firmou um acordo com os Louva-a-Deus, onde ele pararia os ataques à vila caso não fosse permitido a entrada de nenhuma besta de Ninho Profundo em Hallownest. Esses conflitos provavelmente foram um choque de realidade para o rei, agora percebendo que ele não podia ser soberano em Hallownest. Esse pensamento fez com que ele quisesse se afastar de seus súditos, construindo o Palácio Branco na Bacia Antiga e passando a reinar de lá. Apesar dos registros da construção do palácio não serem precisos, é fato que ele foi construído e o Rei Pálido foi morar lá junto com a Dama Branca. Esse momento foi quando o rei decidiu fortificar seu reinado, fundando assim a Guarda Real. Dentro das espécies que viviam sob sua vigia, ele escolheu os 5 mais fortes para se tornarem comandantes de seu exército. O Rola Esses Bosta. seriam os 5 cavaleiros reais. Aqui o Rola Bosta. Esse aqui eu não sei quem é. Esse aqui também não sei quem é. Esse aqui é a porra do Sentinela, né? Ou aquela é primeiro. Tá parecendo mais o Sentinela. Ódio. Poderoso Agemol, aquele que utilizava uma grande armadura Ah, não. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro ou... Eu não... É o primeiro, né? de aço e empunhava uma massa enorme, ele era o mais bondoso na forma de falar, sendo considerado até bastante engraçado. Os sentinelas têm a armadura mais escura, né? Isso, Cavaleiro Falso. Esse aí. Os Cavaleiros Sentinelas, ele tem a armadura mais escura, né? Feroz cinza. Bria, a mais rápida dos cavaleiros e que tinha a essa aí maior realmente expertise com a nunca agulha no tinha reino. visto. Ela tinha a tarefa de cuidar da rainha pessoalmente, levando a relação Ah, não lembrava disso aqui. das duas a ser de lealdade. Não lembrava carinho. dela. Gentil Isma, apesar de não possuirmos informações sobre a sua personalidade ou responsabilidades, sabemos que ela foi professora. Ah, é ela que tá aqui onde tá onde pega a lágrima de Isma. Eu não passei por ali? Pera, teve área que eu não passei? É sério? O amante de Ogre. Misteriosa Zimir, a que portava o maior ferrão de Hallownest. Ela é estrangeira nas terras, possuindo o sotaque Ah, aquela lá da flor, né? Da Tesk da flor, né? Uhum. característico e se tornou cavaleira pela sua habilidade com o ferrão. E por fim, o Leal Ogre. Esse foi O Rola Bosta branco. Mano, como é que faz pra enfrentar esse aqui mesmo? Ele é nos sonhos, né? É ele dos sonhos, né? Do Rola Bosta, né? Acho que eu não cheguei a derrotar ele. Eu cheguei a enfrentar ele, mas acho que derrotar, não. o último a ser convocado para os Cavaleiros, onde podemos ver sua convocação ocorrendo na batalha contra o Defensor Branco. Ele era novato do grupo e sempre buscava se mostrar digno do cargo que foi conferido, pois tinha muito orgulho de fazer parte da guarda. Durante o recrutamento da guarda, o rei encontrou quem viria a se tornar sua conselheira e chefe de pesquisa, Monomon, a professora. Não se sabe ao certo a origem de Monomon, mas eu acredito que ela teve origem no ácido logo abaixo das hidrovias reais. Afinal, nunca exploramos a fundo aquele local, e sua morada
também é repleta de ácido. Ao se tornar chefe de pesquisa, Monomon passou a estudar e catalogar tudo em Hallownest. Com seu aprendiz Quirrell, ela passou a construir os arquivos da professora. O Quirrellzinho, nossa, velho. Eu gosto do Quirrell. Ele morreu, né? Ou não? Acho que não. Acho que ele me ajudou nessa fase aqui e depois sumiu, né? Uma construção localizada a fundo no que era parte do Caminho Verde, repleta de ácido. Esses arquivos. Ele morreu? Mas em qual parte? Eu não lembro em qual parte ele morre. E já tava velho, caralho. É verdade, né? É verdade, ele só tinha perdido a memória. Arquivos guardariam no futuro toda a informação de Hallownest. Uma das coisas que temos conhecimento que foram pesquisadas por Monomon e Quirrell são os cristais do Pico de Cristal. Eles perceberam que os cristais guardavam certa energia. Diziam ser mais fraca do que a alma, porém menos letal. Esses cristais, apesar de terem energia ou algum poder neles... Ah, isso tá vivo por causa da máscara. Nossa, eu não lembrava disso aqui, velho. Eu não lembrava disso. Nossa. Possuem um valor para os aristocratas da Cidade das Lágrimas apenas por sua beleza. Isso fez com que um grande esforço de mineração fosse direcionado àquela área, com insetos mineradores conseguindo seu gel a partir da extração desses cristais. A demanda pelos cristais era tão alta que os trabalhadores sozinhos não eram suficientes. Para suprir essa enorme demanda, enormes golems foram construídos para minerar os cristais. Não se sabe exatamente... Isso aqui parece o... Enormes golems Parece o Guild Dragon Ball GT, mano, igualzinho. Foram construídos para minerar os cristais. Não se sabe exatamente como esses golems faziam a extração. A única certeza que possuímos é que os próprios cristais eram utilizados como um núcleo para energizá-los. Então, após tudo isso ocorrer, Hallownest entrou em mais um momento de estabilidade. A sociedade funcionava, seu rei era adorado, sua guarda cuidava dos cidadãos, e seus inimigos não tinham mais força. O reino seria eterno, assim como o rei desejava. O passado não perdoa, e quem sofre não esquece. Essas duas verdades, o Rei Pálido estava prestes a descobrir da pior forma possível. Não se sabe ao certo quando começou, mas sabemos como. Logo acima do Pico de Cristal, no local chamado de Coroa do Reino, o ponto mais alto de Hallownest. Insetos mineradores acabariam por abrir caminho por aquelas cavernas até este ponto, para encontrar algo que outrora foi esquecido por aqueles que construíram. Tábulas brilhantes iluminavam o caminho, descreviam algo de origem desconhecida, e grandes arcos de pedra adornavam o caminho até uma estátua. Ela fala, sussurra, lembre-se, luz. Essa estátua foi construída pelas mariposas, durante sua época de adoração à radiância, e o Rei Pálido não sabia a respeito dela. Escondida no pico do reino, essa forma da radiância encravada em pedra seria o catalisador de toda a destruição de Hallownest. Ser lembrada, mesmo por outros que não suas filhas, deu forças à radiância. E com essa força, ela teria influência novamente, e com essa influência, ela teria sua vingança. Repleta de ódio e raiva pelos atos do rei em roubar suas filhas e forçar seu selamento, a radiância começou a entrar nos sonhos dos insetos de Hallownest e corromper suas mentes, transformando-os de volta nas criaturas selvagens que ainda eram, porém muito mais agressivas. Esse evento catastrófico seria conhecido como a infecção. Ela começou fraca, apenas deixando os cidadãos confusos, sem foco em suas tarefas rotineiras e algumas vezes parados sem motivo algum. Conforme a doença progredia, os indivíduos infectados se tornavam pontos de infecção também, fazendo que aqueles ao seu redor também ficassem mais susceptíveis a serem influenciados. Logo, o rei começou a perceber que aquilo era um problema real e que precisava fazer algo a respeito. A primeira tentativa de solução veio através dos pesquisadores no Santuário das Almas, um local dedicado a estudar e controlar as almas. O rei tentou os métodos do santuário brevemente, até mesmo criando a partir de seus poderes um amuleto que emanava a alma sem limites, a alma do rei. Entretanto, o rei viria a perceber que os estudos do Mestre das Almas era perda de tempo, desaprovando sua pesquisa e direcionando sua atenção a outras possibilidades. Isso fez com que a mente do Mestre das Almas se tornasse frágil. Ele ignorou as ordens do rei e continuou seus estudos. Ele, junto com seus discípulos,
começou a extrair a alma dos cidadãos da Cidade das Lágrimas e consumir ela, acreditando que os levaria à imortalidade. Assim, o santuário começou a se tornar uma grande pilha de corpos. Devido ao consumo de alma exagerado, os corpos de alguns discípulos começaram a colapsar, se tornando uma massa disforme e sedenta Nossa, então foi assim que esses bichos surgiu. por mais almas. Todo esse desastre ocorreu, pois sem perceber, todos os estudiosos já estavam infectados com a radiância, e a sua influência os levou à loucura. A situação estava piorando, e o rei continuava sem soluções. A Cidade das Lágrimas e todos os outros núcleos de poder do Rei Pálido precisaram ser sitiados. Ninguém entrava ou saía de local algum para não espalhar ainda mais a praga. Isso, no entanto, não veio acompanhado de uma solução. Os cidadãos estavam ficando desesperados com a situação. Rapidamente, os suprimentos foram acabando e as mortes começaram a ocorrer. Em desespero, alguns cidadãos da Cidade das Lágrimas recorreram ao canibalismo, enquanto outros nobres se esconderam em suas moradas chiques, esperando pelo pior. De seu palácio, o rei apenas sabia que algo precisava ser feito, e logo. Como último recurso, ele conversou com sua chefe de pesquisa, Monomon. Monomon, em seu extenso catálogo sobre Hallownest, encontrou uma substância que podia ser a solução para o problema, o vazio. O Rei Pálido rapidamente se interessou pela fonte de poder e decidiu estudá-lo. Estudando o vazio, o rei descobriu que ele se comportava de maneira violenta quando algo se aproximava dele, criando grandes tentáculos e se debatendo violentamente para atacar. Mas quando Essa parte é meio esquisita. exposto a uma grande quantidade de luz, ele era estabilizado e se comportava como água. Esse conhecimento levou o rei a construir um grande farol no abismo, com a luz direcionada ao oceano de vazio que existia lá, para que ele pudesse coletar a substância e levar para o seu palácio. Dentro do palácio foi construído uma oficina, onde o rei estudaria e moldaria o vazio, aprendendo as suas propriedades. Enquanto isso ocorria, Monomon também procurava uma forma de melhor entender a praga. Ela compreendeu que a origem da infecção dos cidadãos se dava através dos sonhos. As palavras da radiância corrompiam a mente dos afetados, e juntos com sua luz, lentamente induziam a insanidade. Dessa forma, para testar até onde a infecção alcançava numa mente, Monomon utilizou de seus conhecimentos para criar vida artificial, com pensamentos rudimentares. Essas criaturas seriam as águas vivas. Elas apenas pensariam em sua criadora e nada além. Com esses testes, Monomon aprendeu muito sobre a radiância e como seu poder de influência funcionava. O efeito colateral foi que a reprodução das algas vivas saiu do controle, infestando parte do caminho verde próximo aos arquivos e transformando ele no que hoje conhecemos como Cânion da Névoa. Com o conhecimento adquirido de diversos testes, o rei e Monomon planejaram uma solução. Eles deveriam dar vida a uma criatura sem qualquer tipo de mente, emoção ou sonhos. Assim, a radiância, ao tentar influenciar esse ser de alguma forma, ficaria presa em sua mente vazia, selada para todo sempre. Bem, esse era o plano. Agora, como exatamente fazer algo vivo, porém que não possua pensamentos ou emoções? Isso o Rei Pálido estava disposto a descobrir na tentativa e erro. Ele, junto com a Dama Branca, produziria uma quantidade insana de sementes fertilizadas, essas que seriam jogadas no abismo, com o objetivo de serem preenchidas pelo vazio, se tornando os receptáculos. Sendo assim, apenas o filho que fosse verdadeiramente vazio por dentro, sem nenhum pensamento ou emoção, conseguiria subir todo o caminho até a saída, enquanto todos os outros morreriam. Caralho. Tá explicado aquele tanto de corpos de receptáculos, quase igual do Knight. Num poço sem fim, que era o abismo. Eu sei. Parece um plano bastante presunçoso, né? Isso porque sem nenhuma brincadeira, esse foi o plano do Rei Pálido. Pura e simples esperança de que alguém Vai doando. Literalmente o Endeavor. Não. Vou fazer um filho. Até um deles ser o verdadeiro. Até um dar certo. Até vir um certo. Literalmente o Endeavor. ia chegar ao topo do abismo sendo seu cavaleiro vazio. É isso que vemos no Flash. Não, eu ainda não morri, tá?
flashback ao adquirir o coração vazio, nosso personagem falhando por pouco e o Cavaleiro Vazio obtendo sucesso. Entretanto, antes de continuarmos, é bom falar a respeito do que deve estar sendo uma pergunta grande para vários que estão ouvindo essa parte da história. Existe uma grande parte da comunidade que teoriza e acredita que os receptáculos foram feitos fora do abismo, que seu nascimento se deu no Palácio Branco e que eles treinavam lá para se tornar o Cavaleiro Vazio, até o Rei Pálido olhar na cara de um e falar: esse aqui deu uma risada, joga fora! E ser lançado no abismo. Puta que pariu. Literalmente olhou pros 3 receptáculos e falou: asa de urubu, pena de galinha. Vocês já sabem. Eu não vou dar risadinha. Imediatamente. Não tô dizendo com regra de que essa teoria está errada, só não é a que eu particularmente acredito. A que faz mais sentido pra mim é essa que a Hornet falou, de que todas as sementes foram postas no abismo sem qualquer vazio dentro delas. O vazio as preencheu, e por isso nós encontramos nosso ovo preto no flashback. E isso criou os receptáculos. Isso também explica o porquê de existirem alguns receptáculos, como o nosso personagem, fora do abismo. Eles teriam conseguido sair antes do Rei Pálido selar o local, mas depois dele ter acolhido o Hollow Knight. Então é por isso que essa parte do vídeo não está marcada como teoria, porque pra mim é a única explicação que bate com a informação da história. Isso explicado, continuem a lore. O Rei Pálido agora possuía um objetivo em visão: treinar aquele receptáculo até que ele se tornasse perfeito e pudesse aguentar toda a radiância dentro de si. Esse período, onde o rei esteve por perto dele, no entanto, pode ter sido o grande erro do rei, pois conforme o tempo passava, o receptáculo acabou desenvolvendo afeição pelo seu pai, deixando assim de ser vazio, mesmo que o rei não tivesse percebido. O treinamento do Cavaleiro Vazio, apesar de necessário, não era a única medida que seria tomada. O rei sabia muito bem contra quem estava lidando e quais eram as armas de seu inimigo. Mesmo que o Cavaleiro Vazio não possuísse qualquer sentimento, a radiância sempre poderia ir para outros sonhos depois de ser selada nele. Por isso, ele precisava de uma prisão no mundo físico e no mundo dos sonhos. Essa segunda parte do plano seriam as sonhadoras. As sonhadoras seriam as que se colocariam em sono eterno para poder vigiar a radiância dentro do mundo dos sonhos, com controle sobre a essência e impedindo qualquer movimento dela, além de servirem para fortificar o selo que já existia no local de descanso do próprio Cavaleiro Vazio. Monomon, sabendo de seu dever e com lealdade extrema a seu rei, se voluntariou para ser a primeira sonhadora. O rei agora precisava de mais 2 voluntários, e ele sabia exatamente quais seriam. Durante o conflito com o Nil Profundo, o rei veio a conhecer muito a respeito das tecelãs, sabendo que elas possuíam uma magia fortíssima de aprisionamento através dos selos de ligação. O rei sabia que precisava de Hera como uma sonhadora. Para conseguir Hera, o rei precisava de uma proposta esmagadora, e aquele era o momento perfeito. Durante a infecção da radiância, o rei de Nil Profundo acabou morrendo de causas desconhecidas, deixando Hera viúva e sem uma herdeira. Sem mais nenhuma criatura de sangue nobre em seu alcance, Hera estava destinada a morrer sem deixar um herdeiro em seu local. Então, o Rei Pálido lhe propôs uma troca. Ele teria uma filha com Hera, contanto que ela se tornasse uma das sonhadoras e lhe ajudasse com todas as exigências do plano. Hera, desesperada por ter uma herdeira, prontamente aceitou a proposta, e ali, um pacto foi selado. A filha que viria a surgir da união dos dois seria a Hornet, nascida de Deus e Besta. Não há nenhuma prova de que existiu um rei das aranhas. Para mim, ela queria uma filha, mas por algum motivo só o Rei Pálido poderia dar isso a ela. Não é explicado no jogo porque tinha que ser especificamente o Rei Pálido para ela ter aceitado se sacrificar. Eu acho que acabou de explicar a mesma coisa no vídeo, né? Mas ok, tá bom, né? Ela é a princesa de Hallownest e Nil Profundo, sendo herdeira por direito de ambos os tronos. Seu parto foi conduzido pela parteira, e ela teve pouco tempo para passar com sua mãe, pois Hera tinha devido. Essa porcaria aqui que é a parteira, esse bicho nojento, chato do caralho.
deveres a cumprir. Com Hera estabelecida, o rei precisava de mais uma sonhadora. Para assegurar que não havia nenhuma traição por parte das duas, Manamon sendo estudiosa e propícia à mudança de opinião, e Hera literalmente sendo sua inimiga, o rei precisava de olhos dentro do mundo dos sonhos que lhe fossem leais até a morte. Esses olhos, ou olho, que seria mais adequado, seria Lúthien, o atual vigia da Cidade das Lágrimas e aquele que reportava qualquer problema diretamente ao rei. A devoção de Lúthien É porque a criança já nasce chorando de susto. Pois é. era absurda, beirando a insanidade amorosa. Portanto, ele seria o candidato perfeito a se sacrificar pelo rei, jurando sua lealdade. Assim, o trio estava completo. Manamon, Hera e Lúthien entrariam em sono induzido eterno para proteger o selo ao redor do Cavaleiro Vazio e tentar conter a radiância dentro do mundo dos sonhos. O local onde o Cavaleiro ficaria selado, no entanto, ainda precisava ser construído. Utilizando seu conhecimento da bacia antiga e do vazio, o rei preparou uma estrutura perfeita para conter o Cavaleiro, um material imbuído com o vazio que poderia ser selado com um selo de ligação, o tornando impenetrável. Essa estrutura seria o Templo do Ovo Negro, a construção que encontramos logo no início do jogo. Depois disso, de alguma forma o rei conseguiu selar a radiância dentro do Cavaleiro Vazio. Sério, realmente foi de alguma forma. Não tem registro nenhum de como isso foi feito exatamente. Fica aí a dúvida se foi um feitiço ou um truque, algo do tipo. Independente, ele conseguiu. Estava feito. O templo era perfeito. O Cavaleiro Vazio era perfeito. O selo das sonhadoras era perfeito. O plano inteiro era perfeito. E ainda assim, ele não funcionou. Definitivamente, esse é o cenário mais desesperador. Não só para o Rei Pálido, mas para qualquer um. Se imagine na pele de alguém que vê um desastre acontecendo em sua frente e tem a responsabilidade de consertar tudo. Ele planeja, estuda suas possibilidades, elabora o plano perfeito, executa esse plano e com tudo isso em jogo, o plano dá errado. É aterrorizante, é suficiente para quebrar qualquer um por dentro. E o rei não era exceção. Pior é saber o motivo da falha do rei. Ele não errou nenhum passo além do primeiro. Sua primeira decisão foi falha. O Cavaleiro Vazio não era vazio. E o tempo que ele passou no palácio junto com seu filho somente exacerbou o surgimento de sentimentos no receptáculo. Ele não sendo todo vazio, significava que mesmo a radiância agora estando presa dentro de sua mente no Templo do Ovo Negro, ela ainda podia influenciar o mundo físico, e assim ela o fez. A praga se tornou mais forte do que nunca, dizimando a mente dos cidadãos e acabando rapidamente com o que restava da sociedade de Hallownest. A infecção nesse período estava tão forte que ela começou a se manifestar de forma física no próprio mundo. A luz da radiância condensou no corpo dos insetos, olhos laranjas surgiram, a própria alma dentro dos infectados passou de branca para laranja, até que esse líquido laranja começou a crescer dentro do corpo de cada um, chegando a causar crescimento desenfreado em algumas espécies. Em um ponto, a infecção estava tão concentrada que passou a ganhar sinais de vida própria. Não existiam limites para o ódio e rancor da radiância. Ela iria consumir absolutamente tudo. Nesse ponto da história, se acredita que o Rei Pálido selou a porta do abismo para que ninguém descobrisse seus pecados. Dividiu seu amuleto alma do rei em dois, deixando a outra metade para sua amada, para que eles sempre pudessem estar juntos. O rei não tinha mais o que fazer além de esperar. A Dama Branca, entretanto, não foi para o palácio. Ela, mais do que tudo, sentiu vergonha de participar da carnificina que foi a criação do Cavaleiro Vazio. Dezenas de milhares das suas crias mortas, abandonadas naquele poço de trevas, era algo que ela não podia suportar. Para ela, sua forma de exílio se deu em seus jardins. Ela Pesado mesmo aquela parte ali. Muito pesado, na verdade. criou um casulo com suas próprias raízes e se prendeu com amarras. Assim, ela nunca mais poderia gerar novas sementes. Dessa forma, ela não tentaria mais ser mãe. Dria, sua leal defensora, a seguiu até os jardins e manteve sua guarda a todo instante. Durante esse período, em todo o canto de Hallownest, a sociedade mudava. Com a infecção dos cidadãos, ameaças constantes começaram a aparecer para quem não era infectado, principalmente a tribo dos Louva-a-Deus.
No pico da infecção, eles tinham que proteger sua morada das criaturas infectadas também. Entretanto, vendo como os insetos se tornavam mais fortes devido à radiância, um dos lords se sentiu tentado pelo chamado dela. Esse lord era o único macho do grupo e buscava poder acima de qualquer coisa. Ele abandonou sua própria consciência e, junto com um grupo de rebeldes, decidiu aceitar a infecção da radiância para se tornarem mais fortes. Isso levou à sua expulsão e de todos que lhe seguiam. Nesse processo, a filha do traidor ficou para trás, abandonada pelo seu próprio pai. A filha do traidor, no entanto, tinha muito a temer. Ela era apaixonada por Zimir, um dos 5 Cavaleiros Reais. E esse tipo de relação interespécie é algo que os louva-a-Deus condenam com a morte. Agora, sem seu pai para lhe proteger, as lordes estavam livres para declarar seu julgamento na filha do traidor. Ela foi morta por suas tias e enterrada muito fundo no Jardim da Rainha, para que sua amada nunca mais pudesse lhe encontrar. A morte da sua amada quebrou o coração de Zimir. Ela se afastou de seu dever e se trancou em sua casa na Terra dos Descansos, onde ela passaria a eternidade em luto pela morte daquela que mais amou, e sem nem ao menos poder lhe dizer adeus. E junto com Zimir, a debanda dos outros cavaleiros foi rápida também. Egemol desapareceu do reino, deixando sua armadura para trás, essa que foi roubada por um verme, que passou a utilizá-la. Até hoje, o seu paradeiro. Ah, e aí virou o falso cavaleiro, aquele bicho lá esquisito que tava lá dentro, né? Quando derrota ele, fica aquele bicho gordão lá pra fora. Pra fora da armadura. Pode acontecer como esquisito. Desconhecido. Isma, em algum momento, faleceu e foi enterrada em seu atual local de descanso. Entretanto, é difícil saber se ela morreu antes ou depois da infecção alcançar seu pico. E por fim, Ogrin se viu perdido de todos os seus deveres. Ele tinha muito orgulho de ser um membro dos 5 Cavaleiros Reais, mas agora não havia mais o que lutar, não tinha como vencer. Sendo assim, Ogre também se afastou da guarda e montou sua morada logo acima do local de descanso de Isma, para que ele sempre pudesse cuidar da memória de sua professora e amada. Como não havia mais solução, o rei decidiu fugir. Ele utilizou o aprendizado que teve com a radiância para selar seu palácio inteiro dentro de um molde que ele havia construído. Assim, ele poderia ainda viver eternamente em seu pequeno domínio, mas até em seu refúgio pessoal ele não sobreviveu. Consenso sobre a morte do Rei Pálido, ou sequer concordância de que ele está morto, é algo confuso na própria comunidade. Então, minha interpretação é de que o rei foi morto pelos seus moldes. Ele não sabia qual que era o efeito de levar vazio ao mundo dos sonhos, e acontece que isso deixa a substância mais forte, porém também instável. Os moldes se revoltaram contra o rei, lhe atacaram e mataram-no. Por isso, existem tantos moldes ao redor de seu trono quando o encontramos. É porque uma luta aconteceu aqui. Esse seria o destino final do Rei Pálido. A partir desse ponto, não se acredita que muito ocorreu. Segundo o Inseto Ancião, vários aventureiros vieram até Hallownest em busca de riquezas e sonhos, mas esses nunca retornaram. O reino continuou em seu estado de decadência, apenas esperando definhar até a morte completa. É importante mencionar que durante esse tempo, diversas criaturas acabaram sendo atraídas para Hallownest. Um grande inseto pertencente a uma trupe foi dado a tarefa de morrer no reino para que no O Green, não, esse porra. futuro um ritual pudesse ser performado. Esse que nós não vamos comentar muito a respeito. Porém, outro viajante notável chegou guiado pelos resíduos do Rei Pálido que ainda eram emitidos do reino. Esse viajante seria a buscadora de deuses. Entretanto, para preservar sua espécie dentro do seu sonho, ela se colocou em hibernação, se trancando em um casulo parecido com um sarcófago. Assim, seu corpo poderia amadurecer e se desenvolver, se tornando mais forte e resiliente. A buscadora e sua tribo, no entanto, seriam muito importantes no futuro de Hallownest. Durante seu aprisionamento, a radiância lentamente se tornava mais forte, até que em algum momento ela conseguiu quebrar a casca do Hollow Knight. Isso ecoou um pulso de energia muito forte. Esse pulso alcançou locais distantes a Hallownest, alcançando um pequeno receptáculo que tinha escapado do abismo muito tempo atrás. Assim, esse receptáculo sente a necessidade de retornar ao reino sem saber porquê, pois sua memória
já está corrompida pelos ares de fora do reino e ele não se lembra de nada. Ao chegar nos penhascos uivantes, ele observa Dirtmouth ao fundo, pequena e quase apagada. Então, ele pula ao seu destino e assim começa a Hollow Knight. Certo. Primeiro é bom definirmos uma coisinha. Hollow Knight é grande, grande mesmo. Se a gente fosse querer contar cada detalhe Nossa, do deve ter jogo, mais. cada feitiço que o cavaleiro encontra e cada chefe que ele enfrenta, não íamos a lugar algum tão cedo. E não estamos no patamar de fazer vídeo de 3 horas ainda. Partindo desse Ah, eu achei que ia explicar tudo, mano. Nesse tempo. Droga. pressuposto, vamos citar os pontos principais da história em Ok, ordem pelo menos, cronológica pelo até menos. os finais, para então discutir todos eles. O jogo já começa com o cavaleiro descendo até o caminho do rei. Passando disso e chegando em Dirtmouth, o inseto ancião nos avisa dos perigos que nos aguardam abaixo e nos deseja sorte. O cavaleiro, então, segue até a encruzilhada esquecida e visita o Templo do Ovo Negro, encontrando pela primeira vez Kiro. Ele explica que é um viajante que veio ao reino para conhecer seus mistérios, e cita como o local lhe é familiar, mas não entende o porquê. Seguindo com sua jornada, o cavaleiro se direciona ao início do caminho do peregrino. Passando por Caminho Verde, ele avista e depois persegue a Hornet. Ela, que conhece os receptáculos e sabe sua natureza, desafia o cavaleiro para uma batalha, onde ela mostrará que ele não possui chances contra as ameaças do reino. Mas, ao ser vencida, ela começa a perceber que o cavaleiro talvez não seja tão ruim assim. Aqui, é a primeira vez onde somos atacados pelas sonhadoras. Todas as três parecem ter perdido um pouco de sua mente após permanecerem tanto tempo sonhando. Enquanto Hera e Lúthien buscam destruir o cavaleiro, Monomon busca ajudá-lo. As ideias conflitantes acabam resultando na liberdade do cavaleiro e ele segue sua jornada. Seguindo o caminho do peregrino como indicado, eventualmente o cavaleiro chega na Cidade das Lágrimas. Ao chegar no monumento do Hollow Knight, Hornet se apresenta novamente. Ela explica como o cavaleiro tem outro vazio dentro de si que ela desconhece. Então, ela nos diz para buscar a verdade sobre nossa origem no Túmulo de Cinzas. E aí ela sai vazada de novo. O que acontece aqui é que agora estamos livres para seguir diversos rumos. Entretanto, existem 2 locais muito importantes no momento. O primeiro é a Terra do Descanso, que pode ser acessível por esse poço no Pico de Cristal. Aqui podemos encontrar um altar das sonhadoras. Ao interagir com ele, nosso cavaleiro é atacado pelas 3 novamente, dessa vez jogando em um sonho profundo e sem saída. Então, somos visitados por uma mariposa amiga que nos salva desse sonho. Ela é a Vidente, a última viva de sua espécie. Ela nos explica que podemos ser o portador do Ferrão dos Sonhos, que há muito tempo foi sonhado pela sua tribo, e nos entrega a arma. Agora, nós temos Ah, aquela que entrega a arma e que a gente fica tendo que coletar pra entregar pra ela aqueles bagulho lá dos sonhos, né? um objetivo, As matar essências. todas as sonhadoras e entrar no Templo do Ovo Negro para matar o Cavaleiro Vazio. Então é o que fazemos. Primeiro, atrás de Lúthien, em sua torre de vigia. Chegando até lá, precisamos enfrentar seus defensores, grandes insetos que são reanimados através da infecção para nos enfrentar. É um desafio grande, porém com perseverança nós superamos. Ao encontrar Lúthien em seu Será aqui? Primeiro, atrás de Lúthien, em sua torre de vigia. Chegando até lá, precisamos enfrentar seus defensores, grandes insetos que são reanimados através da infecção para nos enfrentar. É um desafio grande, porém com perseverança nós superamos. Ao encontrar Muita perseverança. Muita. O maior trauma de Hollow Knight, na minha opinião, é esses sentinelas. Lúthien em seu cômodo, apenas está ele e seu antigo mordomo, ainda procurando servir seu mestre. Enfim, utilizamos o ferrão, entramos no sonho e matamos Lúthien. Um dos selos do templo se quebra e a radiância ruge, sabendo que uma de suas amarras foi retirada. Segundo, atrás de Hera. Para isso, precisamos nos aventurar em seu ninho profundo, até alcançar sua morada no centro. Entrando lá, alguns insetos estranhos lhe aguardam. Eles apenas pedem para que você se sente, pois deve estar muito cansado. Ao se sentar, somos grudados com teias. Os insetos lentamente se aproximam e, finalmente, somos capturados. Essa foi uma das experiências mais bizarras até aqui. Muito. Foi esquisitão, véi. Com certeza não vou esquecer tão cedo.
Ao explorar a casa de Hera, a encontramos deitada em um altar. Não existe muita resistência por parte das sonhadoras. Elas são fracas e vulneráveis. Matá-la é como um ato de misericórdia. Retornando para o mundo físico, podemos encontrar Hornet sentada no altar de sua mãe. Ela nos diz que não sente raiva pelo que fizemos, apenas lamenta não ter passado mais tempo com sua progenitora. E terceiro, a Monomon, em seus arquivos nos aguardando. Alcançando a frente dos arquivos, nos deparamos com Kiro, ponderando o que estava em sua frente. Ele disse que algo lhe puxava para dentro daquele local, porém ele não sabia ainda o que. Buscando solução para seus sentimentos, Kiro entra nos arquivos conosco e nos ajuda na luta contra a Umu, a água-viva sentinela criada por Monomon. Chegando no reservatório onde Monomon dorme, Kiro se lembra. Ele era aprendiz dela e sempre esteve ao seu lado nas pesquisas do reino. Como uma última tarefa, ela lhe entregou sua máscara, a qual ele deveria levar em sua viagem para fora do reino como proteção. Agora, o dever de Kiro era devolver a máscara de Monomon para que pudéssemos acessar seu sonho e matá-la. Assim como Hornet, ele não demonstra remorso por nós. Isso também é o que a professora quer, afinal. Matando Monomon, nós quebramos o último selo na porta do templo, liberando assim a entrada para o Cavaleiro Vazio e outro rugido furioso da Radiância. Agora é que temos a decisão de escolha. Lembra do segundo local importante que foi falado mais cedo? Esse seria o túmulo de cinzas que a Hornet citou anteriormente na Cidade das Lágrimas. Se formos até ele, podemos descobrir os segredos do reino. Entretanto, vamos considerar que não fizemos isso da primeira vez e ir direto ao Cavaleiro Vazio. Chegando na porta do templo, lá está o Cavaleiro Vazio. Bom, esse aí foi o final que eu fiz, né? De ir direto pro Cavaleiro Vazio, né? Enfrentar ele sozinho, no caso. Nos olhando com suas retinas laranjas e radiantes. Assim que quebramos suas correntes, a batalha começa. A luta parece algo justo, até o Cavaleiro Vazio não aguentar mais. Ele, em um surto de consciência, começa a se perfurar com o ferrão para tirar a radiância de si mesmo. É uma cena muito forte, que mostra a devoção do Cavaleiro Vazio em acabar com a praga. E nós o ajudamos. Enfraquecemos ele até não aguentar mais e cair de joelhos em nossa frente. Agora, a radiância está exposta a nós. Utilizando sua habilidade de foco, o Cavaleiro absorve toda a radiância para dentro de si, se tornando o novo hospedeiro da praga. Seus olhos ficam laranjas, até que o vazio cobre eles completamente. Enquanto as novas correntes prendem ao templo, uma nova porta é gerada pela magia do selo de ligação e o jogo acaba. Esse é o primeiro final de Hollow Knight, e é considerado o final ruim, pois não existe uma resposta se nosso cavaleiro conseguirá conter a radiância, diferente do Cavaleiro Vazio. Ok, agora rebobina a fita. Vamos voltar para logo depois de matar Monomon, antes de entrar no Templo do Ovo Negro. Daqui, vamos seguir a nossa segunda linha do tempo e ir até a borda do reino atrás da Hornet. Chegando lá, ela nos avisa que precisamos nos provar dignos de saber a verdade e nos desafia para uma segunda luta. Após vencermos, ela finalmente se convence de que só Essa segunda luta. Outro trauma de Hollow Knight. somos capazes de derrotar a Radiância e nos deixa pegar a marca do rei dentro do corpo do Guaraná rei. não. Ah, também tem Não pode de Guaraná, por favor. essa cena fofa dela salvando o cavaleiro da morte certa. Bem tocante. Então agora, 4 coisas precisam ser feitas antes de alcançar a Radiância. Primeiro, precisamos coletar 1800 essências para entregar a vidente e ela aprimorar nosso ferrão dos sonhos o suficiente para entrarmos em sonhos protegidos por um selo. Então, utilizando esse ferrão aprimorado, entramos no sonho desse molde do rei, acessando assim um Palácio Branco. No fim do Palácio Branco e do seu inferno de serras, finalmente encontramos o corpo do Rei Pálido. Bom, a gente não vai entrar aqui de novo na discussão de se o rei tá morto ou não. Pra mim, ele tá morto e é dessa forma que o jogo faz a gente querer entender. Em seu corpo, nós encontramos a primeira metade da alma do rei. Terceiro, nós temos que descer até o abismo, pela primeira vez, e alcançar a estátua com fonte de vazio, onde nos é entregue a capa de sombras. Isso que permite passarmos por paredes feitas de vazio. Por último, mas não menos importante, vamos ao Jardim das Rainhas, utilizar o dash com a nossa nova capa para acessar a área onde a Dama Branca se encontra. Após derrotar o Lorde Traidor que tinha tomado conta desse local, damos de cara com uma cena chocante. Lá está Dria, morta na porta do casulo de sua rainha, com uma pilha de corpos dos louva-a-Deus rebeldes em sua frente. Ela morreu protegendo sua rainha, um verdadeiro ato de lealdade que mostra a devoção da Dria, mesmo na queda do reino.
Ao encontrar a Dama Branca, ela nos reconhece como sua cria e diz que estava nos aguardando, assim entregando-nos a última parte da alma do rei. Dessa forma, estamos prontos para descobrir a nossa verdade. Para chegar até aqui, nós precisamos utilizar a alma do rei e descer até o abismo. Lá, encontraremos uma abertura para abaixo da pilha de corpos. O cenário aqui é macabro. Tudo ao nosso redor é formado por cascas dos receptáculos que morreram no abismo. Persistimos até o final, encontrando assim um ovo preto que reflete a nossa imagem. Essa é a primeira vez que o cavaleiro enxerga seu reflexo. Não há mais nenhuma dúvida. Ele precisa saber a verdade dentro de si. E utilizando o ferrão dos sonhos, entramos em nossa própria memória. Emergindo da pilha de corpos, Ei, eu não cheguei a fazer isso, né? Não, eu não fiz isso. o cavaleiro sobe o abismo. Ao fundo, uma voz lhe diz: sem mente para pensar, sem vontade para quebrar, sem voz para chorar em sofrimento, nascido de Deus e vazio. Alcançando o topo, vemos Eu com certeza, se fizesse isso, eu iria cair em todos os parkours ali, né? Toda tentativa de parkour ia cair, ter que recomeçar de novo. E acho que ia ficar 1 hora ali até chegar no topo. que essas palavras não foram redirecionadas a nós, e sim ao cavaleiro vazio. Ele segue o rei, e ao olhar para trás, percebemos que ele falharia em sua tarefa, pois ele hesitou durante um momento apenas. Suficiente para ser considerado um sentimento, suficiente para não ser vazio, enquanto nós caímos de volta no abismo em aceitação. Ao aceitar que não foi escolhido, ao aceitar que é 1 hora tá sendo otimista, vai se fuder. vazio por dentro, o cavaleiro se tornou um com seu poder. Ele unificou o vazio dentro de si, transformando a alma do rei no coração vazio. Assim, ele possui controle sobre todo o vazio. Agora, nunca mais ele trará ameaças ao cavaleiro. E com esse novo poder adquirido, ele poderá derrotar a Radiância. Agora sim, o destino se torna o Templo do Ovo Negro, mas dessa vez, a Hornet está lá nos aguardando. Ela fala sobre como não pode ajudar diretamente, pois a estrutura suga suas forças, mas ela intervirá quando a oportunidade aparecer. Desse ponto, se abrem 2 finais diferentes. Ao enfrentar o Cavaleiro Vazio e fazê-lo ajoelhar de novo, a Hornet encaixará a sua agulha na rachadura da casca dele, permitindo-nos utilizar o Ferrão dos Sonhos e acessar o Sonho da Radiância. Mas, caso o Cavaleiro demore demais para fazer isso, a Hornet cairá da sua posição e ficará desacordada no chão. A luta continuará normalmente e o mesmo final anterior irá acontecer. A diferença é que com a Hornet na sala, ela se torna parte do selo final, implicando que ela se tornou uma sonhadora também. Deixar esse final de lado e utilizar o Ferrão dos Sonhos leva o Cavaleiro até a Radiância. Ele se levanta até a plataforma e que ela se tornou uma sonhadora também. Deixar esse final de lado e utilizar o Ferrão dos Sonhos leva o Cavaleiro até a Radiância. Ele se levanta até a plataforma e desafia o próprio Sol. Então, ela abre as asas, mostrando que sua luz é tão forte quanto a de uma estrela. Aí, a batalha começa. A Radiância se mostra como um desafio pesado para o cavaleiro, mas agora que ele aceitou o poder do vazio, nada pode lhe parar. De pouco em pouco, ele supera o Deus, fazendo a Radiância recuar em seu próprio sonho, até ela não ter mais forças e tentar fugir. O cavaleiro acende atrás dela, sendo acompanhado... Isso na teoria, né? Isso conseguindo derrotar ela, né? Conseguindo lutar, né? Porque... pelas sombras de seus irmãos caídos. Então... a última que surge para ajudá-lo é a sombra do Cavaleiro Vazio. Ali, ele completa sua tarefa junto ao seu irmão. A casca do cavaleiro finalmente se parte, e ele usa todo o seu controle do vazio para dizimar a Radiância. Com o último urro de desespero, a Radiância é arrastada para o mar de vazio que lhe puxa, e finalmente liberando seu último sussurro. Antes de comentarmos sobre os 2 últimos finais, gostaria de conversar aqui com vocês um pouco a respeito da simbologia desse final. Não Sonhe Mais é uma cena que te deixa com gosto ruim na boca se você souber o que está acontecendo de verdade. Os momentos finais da Radiância são difíceis de se ver, pois seu grito mostra completo desespero ao ser arrastada para a morte. Esse final
é um momento de vitória, mas para quem entende, sabe que ninguém é o vilão dessa história. A Radiância não é uma vilã, ela foi traída por sua tribo, esquecida e selada pelo rei. A infecção foi a consequência dos atos do Rei Pálido. Mas o rei, em momento algum, foi ruim com seus súditos. Ele deu propósito às mariposas também. Por isso o Hollow Knight é bem escrito. Claro que isso não é novidade. Uma história onde ambos os lados possuem seus motivos sempre existiu em qualquer mídia, tanto em filmes quanto jogos. Só que aqui é bem contado pelas cenas, não por diálogo. Você sente no grito dela o medo, e quando o último resquício de sua essência se esvai, não tem como não se sentir desconfortável. Você fez o certo? A Radiância é o vilão ou você apenas se tornou um novo vilão? Um jogo que te deixa com perguntas e pensamentos após sua última cena certamente não é algo banal. Bom, deixando meus pensamentos de lado antes que eu perca o fio da meada, precisamos agora rebobinar novamente. E de novo, vamos para antes de entrarmos no Templo do Ovo Negro. Dessa vez, podemos ignorar o Cavaleiro Vazio e ir direto ao Poço de Lixo. Em suas explorações, o cavaleiro encontrou o casulo da Buscadora de Deuses e a libertou, fazendo com que fosse acordada. Assim, ela nos entrega o sintonizador de deuses e diz para nós entrarmos em sintonia com os deuses desse reino. Os deuses, claro, são os chefes do jogo. Cada chefe que enfrentamos acaba se tornando um inimigo na casa dos deuses através da sintonização das buscadoras. Então, o cavaleiro é apresentado aos panteões, o pináculo da demonstração de força contra todos os de Hollow Knight. As buscadoras zombam no cavaleiro, dizendo que ele não é digno de estar ali, e sua participação é puramente para o prazer das buscadoras em sua derrota. Nossa. Entretanto, o cavaleiro não pode ser afetado Humilha, mas humilha pouco, porra. por algo tão banal quanto dúvidas. Ele tem o poder do vazio consigo, e ele toma a responsabilidade de obliterar todos os deuses de Hollow Knight em sua forma mais poderosa. É com esse foco em mente que o cavaleiro enfrenta cada panteão, subindo em dificuldade e cada vez mais demonstrando sua força às buscadoras. Antes de cada último conflito nos panteões, ela aparece para dizer ao cavaleiro o quanto eles aguardam pela sintonização com o Deus dos Deuses, e que ele precisava ser destruído pelos deuses para que sua ligação pudesse ser completa. A cada panteão superado, a buscadora se torna mais irritada com o cavaleiro, ele que supera as adversidades e atrapalha seu foco nos deuses que desejava. Até que no último panteão, ela diz que finalmente irá prestar atenção em nossa performance. Ao nos reconhecer como dignos, a buscadora finalmente sintonizou com seu tão esperado Deus dos deuses e trouxe para combate conosco. Essa, claro, é a Radiância Absoluta. Certo. Só a aparição da Radiância Absoluta e o receptáculo puro Ela é mais forte no panteão, né? Puta que pariu. aqui é controversa. Porque, em teoria, o cavaleiro não enfrentou eles ainda. Porque ele tá vivo e no final não sonha mais, ele morre. Para a conveniência de não entrarmos em uma discussão a respeito de como as mecânicas do jogo influenciam na história, vamos considerar que a buscadora sintonizou com a Radiância e o Cavaleiro Vazio sem nós precisarmos enfrentá-los, pelo nível de divindade deles, beleza? Show! Então, nos é apresentado o pináculo da força de todo Hollow Knight. A criatura mais poderosa desse mundo como conhecemos. Tirando fodendos 4 máscaras por cada hit, temos a Radiância Absoluta para derrotar. Claro que todos aqui que enfrentaram o Panteão de Hollow Knight devem sofrer de estresse pós-traumático ao lembrar disso, mas é necessário para continuarmos a história. Peço perdão. A batalha contra ela é a mais difícil do jogo, sem sombras de dúvida, e também a mais punitiva. Mas o cavaleiro não pode ser impedido por meros deuses. Novamente, ele persevera, pouco a pouco colocando a Radiância Absoluta contra a parede. Ele sobe além do palco de observação dos buscadores, para acabar de uma vez por todas com essa praga. Dessa vez, ele não está acompanhado de seus irmãos. E ao sua casca quebrar, quem surge para ajudá-lo não é o Cavaleiro Vazio. Uma figura com 6 olhos, grotesca, surge do mar de vazio. Isso aí é 8. Isso aqui é 8 olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 olhos. É o Lorde das Sombras. Ele segura a Radiância Absoluta com uma de suas mãos e da forma mais brutal possível, a oblitera completamente. A Radiância não é arrastada até o mar de vazio, ela é destruída em nossa frente, explodindo em uma torrente de essência que rapidamente se esvai. Com a certeza de que a Radiância deixou de existir, o Lorde desce novamente até a buscadora, envolvendo-a em seus braços de vazio e a consumindo. No mundo físico,
a buscadora começa a chorar a substância, até seu corpo se tornar completamente negro e o vazio explodir para fora furiosamente. Enquanto isso, dentro do Templo do Ovo Negro, a Hornet observa a infecção morrendo até enxergar o Cavaleiro Vazio solto de suas correntes e se prepara para uma luta. E o jogo acaba. Esse é o final que nos deixa mais intrigado, porque ele mostra uma possibilidade real de continuação da história. O Lorde das Sombras sendo uma ameaça E é ali que vai começar Silksong, provavelmente. muito maior a Hollow Knight. Se Silksong realmente existir, né? Tô brincando, vai existir. Eu tenho certeza que eu ainda vou jogar Hollow Knight Silksong, eu espero. Do que a Radiância. É a motivação perfeita para Hornet buscar ajuda na terra natal de sua mãe. Entretanto, existe uma variação desse final. Caso o cavaleiro tenha entregue uma flor delicada para a buscadora antes de derrotar a Radiância Absoluta, o vazio será consumido pela flor por algum motivo. Isso quer dizer que a flor é mais forte que o vazio? Ninguém sabe, só a Jin Cherry. Mas, novamente, suporta a teoria da Hornet ter ido buscar a fonte dessas flores em Parlum. E eu acho que é isso. Essa foi toda a história de Hollow Knight, do começo conhecido desse universo até os possíveis finais do jogo. Hollow Knight é algo único, e eu digo isso com toda a paixão possível. Mas eu não sei ao certo como finalizar esse vídeo. Recentemente completamos 2 anos de vida do canal e alcançamos 20 mil inscritos. A única coisa que eu sinto nesse momento é uma gratidão imensa por todos que estão me assistindo e acompanhando. 2020 foi um ano terrível na nossa história, muita coisa ruim aconteceu, mas através dessa comunidade eu tinha um lugar dedicado a me expressar, onde por algumas horas no meu dia eu podia parar, escrever e produzir conteúdo para vocês. Fugindo um pouco da realidade e me conectando com uma comunidade maravilhosa. Queria agradecer aqui ao Preginante por aceitar editar os vídeos aqui do canal quando a gente era muito menor. Também agradeço muito aos artistas do canal, Kami e Snock, que estão sempre dispostos a ajudar quando eu preciso, além de serem muito talentosos. Agradecer ao Lucas e ao Ian do servidor do Discord por criar um espaço amigável para todos da comunidade que busquem interagir com gente que gosta do jogo. Inclusive, entrem lá caso queiram, link na descrição. Eu queria poder citar todo mundo aqui do Discord que esteve desde o início até hoje, mas se eu tentar eu vou acabar falhando em citar todo mundo. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui nesse servidor. Vocês fazem parte de uma das comunidades mais saudáveis que tem por aí. Agradecer também a Hornet por estar do meu lado nessa jornada inteira, me apoiando e dando forças para seguir em frente. E agradecer principalmente a você que está assistindo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e comentar o que acharam. Então é isso, tenham um ótimo dia. Até uma próxima. E tchau! Tchau! Ah, esse aqui é só os créditos? Provavelmente sim. Realmente era só os créditos. Bom, mano, tem muita coisa mesmo na lore de Hollow Knight, muita coisa que eu não fazia ideia ali. Tinha pouquíssimas coisas que eu sabia, por exemplo, que ali o Knight virava o receptáculo no lugar do Cavaleiro Vazio, que tinha aquele passado lá, né, com o Rei Pálido e tal, né, do outro lá sendo escolhido e ele meio que hesitando ali e tal. Então, tipo, essa parte aí eu já tinha visto já uns shorts sobre, mas, tipo, bem raso, sabe? Não sabia a hora inteira. E ali, a maioria das coisas eram teorias, mas ainda é válido, vai. É uma boa lore, gostei. Hollow Knight é um jogo que eu gosto pra caralho. Vou voltar a jogar um dia. Não sei quando, mas eu vou voltar a jogar. Eu tenho planos de desafios que eu poderia fazer com Hollow Knight, tipo, sem ser apenas zerar, sabe? Mas enfim, não quero falar sobre isso agora, porque senão vocês vão ficar me cobrando e eu conheço vocês, chat. Eu conheço vocês. Enfim, no geral, é isso mesmo. Ou a lore de Hollow Knight, puta que pariu.